Hello, my friends! Welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós falaremos sobre um tema bastante tranquilo, embora seja um tema mais complexo, como nós já vimos muito isso ao longo das aulas, hoje nós vamos sistematizar o nosso conhecimento sobre algumas preposições que nós utilizamos para falar de tempo. Por isso eu trouxe aqui time expressions, ok? Então, são expressões, especialmente preposições, que nós vamos utilizar com as horas, com os dias, com os meses, e é isso que nós veremos então na aula de hoje, essas time expressions, ou então, se preferirem, prepositions of time, preposições agora para falar de tempo. Preparados? Vamos à nossa aula então. Muito do que nós falaremos na aula de hoje são ideias que nós já estamos utilizando ao longo das nossas aulas e hoje nós vamos sistematizar esse conhecimento, claro, sempre trazendo coisas novas para vocês, aumentando aqui o nosso vocabulário e o nosso conhecimento de gramática. Olha só, pessoal, quando é que nós utilizamos, falando agora de tempo, a preposição in? Quando é que a gente utiliza, então, o in? A gente vai usar o in quando a gente fala de períodos longos, ok? Então, use in with long periods. Use in with long periods. Então, quando nós falamos de um longo período de tempo, nós utilizaremos a preposição in. Example, quando nós falamos de anos, olha só. Então, nós vamos dizer, por exemplo, in 2020, em 2020, in 1999, logo nós falaremos um pouco mais sobre isso. Quando nós falamos os anos, é muito comum nós falarmos aqui as dezenas, ok? Então viram que eu falei? Em vez de falar 1999, eu falei 1999, 1999. Mas nós ainda falaremos mais sobre isso. Por enquanto, então, eu quero apenas que vocês saibam que quando nós vamos dizer que algo aconteceu em determinado ano, nós vamos utilizar aqui a preposição in, já que um ano, né, year, é um longo período de tempo, a long period of time. What else? O que mais? A gente também usa o in para falar de months. Então, quando nós queremos dizer que algo acontece, ou aconteceu, ou acontecerá em determinado mês, né, month, aí nós vamos utilizar também aqui a preposição in. Example, in December, em dezembro, in August, em agosto, ok? In January, em janeiro, etc. Então, quando nós falamos de meses, a preposição também é a preposição in, tá legal? A mesma coisa quando nós falamos de seasons, ok? Seasons, lembrando, são as estações, ok? Seasons, estações. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do inverno, mas vale para qualquer estação. Então, quando nós falamos, por exemplo, in the winter, no inverno, in the spring, na primavera, in the summer, no verão, in the autumn or in the fall, no outono. Então, sempre que nós falamos aqui das estações do ano também, preposição in para indicar esse período de tempo. Vamos continuar então falando também do caso dos períodos do dia, ok? Periods of the day. Nesse caso, também a preposição a ser utilizada é a preposição in. Lembra que nós falamos? In the morning, in the afternoon, in the evening, ok? In the morning, in the afternoon, in the evening. E nós já veremos que existe uma exceção. A exceção é à noite. Quando for noite, a gente vai dizer at night. Lembrando então da oposição night e evening, não é isso? Evening a gente utiliza quando nós estamos chegando a um lugar. Então não está diretamente relacionado apenas com o horário. Normalmente nós consideramos ali noite, como em português, depois das 7, mas aí a gente pode utilizar tanto o evening quanto o night. Então no início da noite, mais comum nós utilizarmos o evening. Então quando nós pensamos numa parte produtiva da noite, em que nós estamos chegando a algum lugar, em que nós vamos iniciar uma atividade, a gente vai falar evening. E quando já for assim uma parte realmente da noite mais avançada, quando nós estivermos indo embora ou indo dormir, aí a gente vai pensar já em utilizar night, tá legal? Mas a ideia aqui então é, com os períodos do dia, com exceção de night, a gente sempre vai utilizar a preposição in, tá legal? Bom, continuando então, quando é que nós utilizamos a preposição at? E eu já trouxe o reloginho aqui, claro, nós utilizamos o at para falar de horas precisas, ok? De um tempo preciso, precise time. Então, por exemplo, quando nós falamos das próprias horas, o que nós dizemos então quando eu quero falar às 5 horas, às 4 da tarde? Nós vamos utilizar aqui a preposição at. Example,
at 5 o'clock, às 5 horas, at 9 p.m., às 9 da noite, at midnight, à meia-noite, at midnight. Então, com as horas, então aqui com as horas precisas, a gente utiliza a preposição at. Além disso, também utilizamos o at para falar dos holidays, ok, pessoal? Holidays são os feriados. Então, por exemplo, at Christmas, no Natal, at Easter, na Páscoa, at Halloween, no Halloween, tá joia? Então, quando nós vamos falar aqui dos feriados, aí a gente utiliza também a preposição at, tá bom? Bom, e também, como nós vimos, existe um período do dia que nós utilizamos a preposição at, somente um, que é o caso de night, ok? At night, então, é uma exceção. Com todos os outros períodos, a gente vai usar a preposição in, não é isso? In the morning, in the afternoon, in the evening, mas at night, ok? Bom, e a preposição on? Quando é que nós utilizamos a preposição on? Nós já falamos sobre isso também, lembram-se? A gente usa o on com dias e datas, ok? Use on with days, com dias, and dates, e datas. Example, quando a gente fala de dias. Por exemplo, olha só, on Mondays, às segundas-feiras, on Wednesdays, às quartas-feiras, on Thursdays, às quintas-feiras, e etc. Então, quando a gente fala de dia, nesse caso aqui, dia da semana, a gente vai utilizar a preposição on, ok? E quando a gente fala também de datas, como assim de datas? Olha só, on New Year's Eve, na véspera de Ano Novo. Na verdade, eu não estou falando aqui de uma data. New Year's Eve, Eve significa véspera, né? O dia anterior. New Year é o Ano Novo. New Year's Eve é a véspera de Ano Novo. Quando que é a véspera de Ano Novo? Eu não estou falando de um dia específico? Estou sim. Eu estou falando do dia 31 de dezembro, não é isso? Então, como nós estamos falando de um dia específico, a preposição acaba sendo on, tá joia? A mesma coisa aqui, olha só. On the 10th of July, no dia 10 de julho, não se preocupem por enquanto aqui com os números ordinais, nós falaremos sobre eles ainda no nosso curso, mas aqui então no dia 10 de julho, on the 10th of July, no dia 10 de julho, estou especificando o dia, então eu vou utilizar a preposição on. Mas espera aí, professor, você acabou de falar que quando nós temos feriados, a gente utiliza a preposição at. E agora nós estamos falando de um feriado, não é isso? A véspera de Ano Novo, e a gente disse agora que a preposição é on. Então, cuidado. Quando que a gente vai utilizar, nesses casos, o on e quando que a gente vai utilizar o at? Quando a gente falar de feriado, se nós queremos dizer todo o período do feriado, ou então quando nós queremos falar do feriado de modo geral, nós vamos utilizar, como nós acabamos de ver, a preposição at. A gente só vai utilizar o on se nós estivermos falando de um dia específico daquele feriado, ok? Então, por exemplo, a gente vai falar at Christmas no Natal, mas a gente vai dizer on December 25th. Então, no dia 25 de dezembro, on December 25th, aí sim nós estamos falando de um dia específico. Embora seja o Natal, eu quero falar do dia do Natal. Então, no Natal, por exemplo, muita gente já comemora o Natal a partir do dia 24, tem a ceia de Natal. Então, todo esse período at Christmas, ok? Preposição at. Mas para falar do dia específico, aí a gente vai dizer on, ok? Se eu quiser dizer, por exemplo, on Christmas Eve, on Christmas Eve. Então, aqui nós estamos falando da véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. Tá legal, pessoal? Tranquilos? Bom, e ainda a gente tem a preposição around. Around aqui vai significar mais ou menos, aproximadamente. Essa preposição nós utilizamos, então, com tempos aproximados, com horas aproximadas, períodos aproximados. Não precisos, quando a gente fala, por exemplo, às 5 da tarde, at 5 o'clock. Mas se eu disser around 5 o'clock, por volta das 5. Não é exatamente, eu não tenho tanta certeza, ok? Então aqui nós estamos falando já de períodos de tempo aproximados. Example. Então, I start work around 8. Eu começo a trabalhar por volta das 8. Around 8, ok? Então, around dá essa ideia sempre de um tempo aproximado. E nós temos também a preposição by para indicar sempre um limite de tempo quando nós utilizamos ela aqui para falar sobre tempo. Então, nós vamos utilizar o by, use by, to express a time limit, para expressar um limite temporal, ok? Então, a gente diz que não pode ser depois daquele momento. Olha só que no exemplo vai ficar bem mais claro. Então, we return by noon. We return by noon. Nós voltamos, nós retornamos
by noon. Noon é meio-dia, então até o meio-dia. Pode ser antes, ok? Pode ser antes, mas não pode ser depois. É até, é um limite temporal. Então nós vamos voltar até o meio-dia. Pode voltar às 11h30? Pode. Pode voltar às 11h45, 10 horas? Pode. Mas pode voltar à 1 da tarde? Não, não pode, ok? É by noon, até o meio-dia, tá legal? Então indicando sempre ali um limite temporal. Bom, claro que nós precisamos agora praticar tudo isso, colocar em prática, para vocês verem que é bem tranquilo trabalhar com essas preposições de tempo. Acompanhem comigo então. Fill in the blanks with the correct preposition. Então, fill in a gente já sabe que é completar. The blanks, blank é lacuna, então complete as lacunas. With the correct preposition, com a preposição correta. E nós temos aqui as preposições que nós acabamos de ver, in, at, on, around e by, ok? Então vamos lá, vamos ler as frases aqui e completar com a preposição correta. I visit my grandparents, eu visito os meus avós. I visit my grandparents. E agora, the spring, nós sabemos, spring é primavera. Nós estamos falando aqui de uma season, de uma estação do ano. Estação do ano é um longo período. Então, qual é a preposição que a gente usa? Preposição in the spring, não é isso? In the spring. Então, na primavera, in the spring. Now, the next. I get up early, eu acordo cedo. I get up early, eu levanto cedo. E agora a gente tem ali, olha só, Mondays. Mondays são as segundas-feiras. Qual a preposição que nós usamos com os dias? Preposição on, não é isso? I get up early on Mondays. E agora, 7 a.m. 7 a.m., mas vejam que como eu deixei um espaço maior aqui, eu poderia dizer com certeza at 7 a.m., às 7 da manhã, para indicar uma hora precisa. Mas se eu quiser dizer aproximadamente por volta das 7 da manhã, aí eu vou utilizar a preposição around, ok? Around 7 a.m., por volta das 7 da manhã, around 7 a.m. She exercises the morning, morning, manhã, período do dia. Qual a preposição que a gente usa com os períodos do dia mesmo? Preposição in. Única exceção é night. Aí a gente usa o at, não é mesmo? Então, in the morning, de manhã. Então, she exercises in the morning. Ela se exercita de manhã. But never, mas nunca, à noite. Como dizer isso agora? At night, não é isso? Night é a única exceção. Todos os outros períodos do dia com a preposição in. Now, we have lunch, nós almoçamos. We have lunch at 12:30, não é isso? Nós almoçamos ao 12:30 ou às 12:30. We have lunch at 12:30. So, então, I need to be back. Eu preciso voltar, ok? To be back é estar de volta. Eu preciso estar de volta. I need to be back noon. E agora a mesma coisa, eu preciso estar de volta até o meio-dia, ou antes do meio-dia. Meio-dia é o limite para mim. Então eu vou utilizar a preposição by, não é isso? So I need to be back by noon. Eles almoçam ao 12:30. Então ela precisa voltar, estar de volta até o meio-dia, então antes desse período, para poder almoçar. Tá legal? Tranquilos? Bom, vamos ver então aqui, pessoal, um textinho, vamos fazer a mesma coisa. Vamos ler o texto e vamos completar as lacunas aqui com as nossas time prepositions, ok? Prepositions of time. Então vamos lá. Meet Molly, conheçam a Molly. She's a flight attendant. Ela é uma aeromoça, uma comissária de bordo. E agora, olha só, weekdays. Weekdays são os dias da semana. Eu não estou falando de dias da semana, então preposição on, ok? Nos dias da semana, on weekdays, she travels, ela viaja, she travels the morning. Já sabemos, né, pessoal? Período do dia, com exceção de night, sempre preposição in, não é isso? She travels in the morning. Ela viaja de manhã. And in the evening. E também à noite. Olha só, evening aqui, como ela está indo trabalhar, com essa ideia, então, da parte mais produtiva da noite. Então, por isso, evening aqui. Preposição in também. A gente só usa o at com o night, não é mesmo? She never works. E agora, weekends. Weekends são os finais de semana, não é? Week, semana, and fim, é o fim de semana. E agora, dias da semana, sempre preposição on, ok? Então, she never works on weekends. Ela nunca trabalha aos finais de semana. The morning flight, então o voo, flight é voo. The morning flight, o voo da manhã, leaves, parte, deixa, né? Sai
6 a.m. E agora, sai o quê? Será que é às 6 da manhã ou por volta das 6 da manhã? Não, né, pessoal? A gente sabe que voo, ele pelo menos deveria ser um horário fixo, preciso, não é isso? Então, preposição at, ok? At 6 a.m. The morning flight leaves at 6 a.m. O voo da manhã parte às 6 horas, às 6 da manhã. And the evening flight, e o voo da noite, and the evening flight takes off. Opa, agora eu mudei aqui o verbo, olha só. To take off é decolar, ok? É uma expressão, take off, que significa decolar. Então, takes off, e agora 8 p.m. De novo, hora precisa, não é isso? At 8 p.m., às 8 da noite. E aí agora nós temos aqui, olha só, entre aspas, porque é a própria Molly que vai falar para nós agora, olha lá. It's difficult to be at the airport. It's difficult é difícil. To be, ser ou estar, não é isso? It's difficult to be at the airport. É difícil estar no aeroporto. 5 a.m. E agora? Estar no aeroporto o quê? Até às 5 da manhã, não é isso? Porque ela tem que chegar lá antes das 5 da manhã. Então, qual a preposição que nos indica um limite de tempo? Preposição by. It's difficult to be at the airport by 5 a.m. Então, ela tem que estar no aeroporto até às 5 da manhã. Por quê? Olha só o que ela diz. We need to arrive. Nós precisamos chegar. Arrive é chegar e need é o verbo precisar. Então, nós precisamos chegar. We need to arrive at least, no mínimo, 1 hour before takeoff. 1 hora antes da decolagem. Então, 1 hour, 1 hora, before takeoff, antes da decolagem. So, então, I usually get up 4 a.m. Então, eu normalmente get up, acordo, levanto, 4 a.m. Mas agora, pessoal, ela quer dizer, né, como fui eu que inventei esse texto aqui, claro, eu quis dizer que ela acorda por volta das 4 da manhã. Como dizer isso mesmo? Por volta das 4 da manhã, em torno das 4 da manhã, tempo impreciso, aproximado, preposição around, ok? So, I usually get up around 4 a.m. Então, eu normalmente acordo, normalmente me levanto por volta das 4 da manhã. Tá legal, pessoal? Então, olha só, já vimos um texto aqui cada vez mais complexo e já podemos agora utilizar as preposições de tempo para falar sobre diferentes períodos de tempo. Vejam, nós não podemos nos confiar na tradução, porque muitas traduções aqui vão ser em, na, no. Em português não vai nos ajudar em nada. Nós temos que conhecer aqui as regras diretas do inglês para nós decidirmos qual preposição utilizar. Então não é porque in ou on, nesse caso, significa em ou na, que em outro caso vai significar a mesma coisa. Sempre vai depender aqui das regras que nós acabamos de ver. Nós estamos falando de um longo período, preposição in. Estamos falando de um dia específico, preposição on. Estamos falando de uma hora exata, preposição at. Estamos falando de um limite de tempo, preposição by. Estamos falando de uma hora aproximada, de um tempo aproximado, preposição around. Tá legal, pessoal? Com isso, então, nós vimos hoje aqui as prepositions of time, as preposições de tempo, e logo nós voltamos, então, com uma bateria de exercícios para praticar esse conhecimento. Um forte abraço a todos. See you next time!